Bem-vindos ao nosso canal hoje. Apresentamos histórias de terror reais, que desafiam a lógica e despertam o medo. De chamadas de além-túmulo a encontros sobrenaturais e casas assombradas, estes relatos verídicos vão te deixar com os cabelos em pé. Prepare-se para uma viagem inesquecível ao desconhecido. Apague as luzes, ajuste o volume e venha explorar os relatos de terror reais conosco. Vamos lá. O chamado da vítima. Rita Mays, uma professora de 47 anos de Montana, foi sequestrada enquanto esperava em um ponto de ônibus. Durante seu cativeiro, Rita conseguiu ligar para seu marido e para a polícia, enquanto estava presa no porta-malas de um carro em movimento. Suas ligações foram desesperadas, descrevendo a localização e os momentos de terror que estava vivendo. O desespero na voz de Rita, nas gravações das ligações, é evidente. Ela descreveu como estava sendo levada para um local desconhecido e o medo que sentia. A polícia e seu marido tentaram rastreá-la através das pistas que ela fornecia, mas, infelizmente, perderam o contato com ela, enquanto o carro estava em movimento. Horas depois, o corpo de Rita foi encontrado em um estacionamento em Spokane, Washington. A investigação subsequente revelou que ela havia sido brutalmente assassinada. Seu caso ainda é lembrado pela coragem que ela teve ao tentar fornecer informações vitais enquanto enfrentava um destino horrível. O Outback. Em julho de 2001, Peter Falconio e sua namorada Joanne Lees estavam viajando pelo vasto e isolado Outback australiano quando foram abordados por Bradley Murdoch. Murdoch pretendia assaltá-los e forçou Peter a sair do carro para verificar o veículo de Murdoch. Enquanto Peter estava do lado de fora, Joanne ouviu um tiro e entrou em pânico. Joanne conseguiu escapar do agressor e se escondeu na escuridão do deserto, onde permaneceu por horas antes de conseguir a ajuda de um motorista que passava pela região. A busca por Peter começou imediatamente, mas seu corpo nunca foi encontrado. O deserto vasto e implacável não ofereceu pistas sobre seu paradeiro. Bradley Murdoch foi identificado e preso, e em 2005 foi condenado à prisão perpétua pelo sequestro e possível assassinato de Peter. Joanne Lees escreveu um livro sobre sua experiência, que foi adaptado para um filme. O caso continua sendo um dos mais misteriosos da Austrália. O psicótico britânico. Hurik Jutin, um banqueiro britânico que trabalhava em Hong Kong, atraiu duas prostitutas, Sumarti Ningsi e Seneng Mujiasi, para seu apartamento em 2014. Jutin, um homem com um histórico de comportamento perturbador, torturou e assassinou as duas mulheres de maneira brutal e filmou os crimes. Ele manteve Sumarti Ningsi em cativeiro por 3 dias antes de matá-la, enquanto o corpo de Seneng Mujiasi foi encontrado enrolado em um tapete. Após os crimes, Jutin ligou para a polícia e confessou o que havia feito. As filmagens dos crimes, feitas por ele mesmo, eram tão perturbadoras que até os policiais que as assistiram ficaram profundamente abalados. Durante o julgamento, a defesa de Jutin tentou alegar insanidade, mas ele foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua em 2016. O caso chamou a atenção internacional e trouxe à tona questões sobre saúde mental e o comportamento predatório de indivíduos perigosos. A mulher no balcão. Era uma madrugada fria, por volta das 3 da manhã, quando uma mulher decidiu sair para fumar no balcão de seu apartamento. Enquanto ela observava a rua deserta, notou um homem estranho parado na calçada, olhando fixamente para ela. A princípio, ela pensou que era apenas um transeunte, mas quando o homem começou a se aproximar, o medo tomou conta dela. Sem perder tempo, a mulher correu para dentro de casa e trancou a porta. Minutos depois, ouviu alguém batendo violentamente. O homem estranho estava tentando entrar em seu apartamento. Seu marido, acordado pelo barulho, rapidamente chamou a polícia e ficou de guarda na porta com um objeto pesado para se defender. Felizmente, a presença do marido e a chegada iminente da polícia assustaram o intruso, que fugiu antes de ser capturado.
A experiência deixou a mulher traumatizada, e ela nunca mais se sentiu segura em seu próprio apartamento. O incidente foi um lembrete aterrorizante de que o perigo pode estar à espreita nas horas mais inesperadas. O homem no espelho. Em 2008, um homem começou a notar comportamentos estranhos em seu reflexo no espelho. Às vezes, o reflexo parecia agir de maneira independente, mostrando expressões e movimentos que ele não fazia. Intrigado e assustado, decidiu buscar ajuda de um especialista em fenômenos paranormais. O especialista confirmou que o espelho estava possuído por um espírito maligno que tentava entrar no mundo dos vivos. O homem começou a ter pesadelos recorrentes, onde era perseguido por seu próprio reflexo, que tentava puxá-lo para dentro do espelho. Com o tempo, os eventos sobrenaturais se tornaram mais intensos. Para se livrar do espírito, o homem teve que destruir o espelho e realizar um ritual de purificação em sua casa. O ritual envolveu orações e a queima de ervas sagradas. Após a destruição do espelho, os fenômenos cessaram, mas o homem nunca mais conseguiu olhar para um espelho da mesma forma. A experiência o deixou profundamente perturbado e receoso de que o espírito pudesse retornar. O chamado do além. Em 2007, um homem em Ohio recebeu uma ligação de um número desconhecido. Quando atendeu, ficou chocado ao ouvir a voz de sua irmã, que havia falecido alguns anos antes. A voz da irmã era clara e insistia que ele não saísse de casa naquele dia, pois um acidente horrível aconteceria. Confuso e assustado, o homem decidiu seguir o conselho da voz e cancelou todos os seus planos. Mais tarde naquele dia, viu nas notícias que houve um acidente de carro na mesma estrada que ele costumava pegar. Se tivesse saído de casa, estaria envolvido no acidente. O evento deixou o homem perturbado e questionando a natureza da vida e da morte. Ele nunca conseguiu explicar como recebeu a ligação, mas acreditava que sua irmã havia encontrado uma maneira de protegê-lo do além. O incidente fortaleceu sua crença no sobrenatural e deixou uma marca indelével em sua vida. A Casa Assombrada. Em 2005, uma família se mudou para uma casa nova na Pensilvânia, animada para começar uma nova vida. No entanto, logo após se instalarem, começaram a notar eventos estranhos. Objetos se moviam sozinhos, vozes sussurravam durante a noite, e sombras sombrias cruzavam os corredores. Desesperados, os pais decidiram investigar a história da casa e descobriram que, décadas atrás, ela havia sido palco de um assassinato brutal. Um homem havia matado sua esposa e filhos antes de tirar a própria vida. Os espíritos inquietos das vítimas pareciam assombrar a casa, revivendo seu trágico destino. A família tentou realizar rituais de limpeza espiritual, mas os eventos paranormais só pioraram. Finalmente, decidiram se mudar para outra cidade, deixando a casa para trás. A experiência os deixou traumatizados e céticos em relação ao mundo espiritual. A casa permaneceu vazia por muitos anos, e sua história de terror virou uma lenda local. O carro fantasma. Em 2010, um homem estava dirigindo à noite em uma estrada rural, quando notou um carro sem motorista seguindo-o. A princípio, pensou que estava vendo coisas, mas quando o carro misterioso continuou a segui-lo por vários quilômetros, o medo tomou conta dele. O homem tentou acelerar para fugir, mas o carro fantasma manteve a perseguição. Decidiu parar no acostamento e verificar o veículo. Mas quando saiu do carro, o carro fantasma desapareceu misteriosamente na escuridão da estrada. O incidente o deixou profundamente abalado e com medo de dirigir à noite novamente. Mais tarde, ele descobriu que a estrada onde foi perseguido tinha um histórico de acidentes fatais, com muitos motoristas relatando avistamentos de um carro fantasma. Acreditava-se que o espírito de um motorista que morreu em um acidente estava tentando advertir outros motoristas sobre os perigos da estrada. A boneca possuída. Em 1970, uma estudante de enfermagem chamada Donna
ganhou uma boneca antiga de sua mãe como presente de aniversário. No início, a boneca parecia inofensiva, mas logo Donna e sua colega de quarto começaram a notar eventos estranhos. A boneca mudava de posição sozinha e apareciam mensagens assustadoras escritas à mão ao redor do apartamento. As estudantes pediram ajuda a um médium, que revelou que a boneca estava possuída pelo espírito de uma menina chamada Annabelle, que havia morrido tragicamente. O espírito da menina estava preso na boneca e buscava atenção e carinho. No entanto, à medida que os eventos paranormais se intensificaram, ficou claro que o espírito era malévolo. Donna e sua colega chamaram os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, que concluíram que a boneca estava sendo manipulada por um demônio. Os Warrens levaram a boneca para seu museu de ocultismo, onde ela foi trancada em uma caixa de vidro especialmente abençoada para conter o espírito maligno. O espírito vingativo. Em 1998, um homem chamado Thomas começou a ser assombrado pelo espírito de uma pessoa que ele havia prejudicado no passado. Thomas, que trabalhava como empresário, havia desfeito uma parceria de negócios de forma desleal, levando seu ex-sócio à falência e ao desespero. Pouco tempo depois, seu ex-sócio faleceu em circunstâncias misteriosas. Logo após a morte do ex-sócio, Thomas começou a vivenciar eventos sobrenaturais perturbadores. Objetos se moviam sozinhos em sua casa, e ele ouvia sussurros ameaçadores. À noite, sonhos vívidos o atormentavam, sempre envolvendo seu ex-sócio tentando acertar as contas. Desesperado, Thomas procurou ajuda espiritual e realizou um ritual de apaziguamento, pedindo perdão ao espírito do ex-sócio. Durante o ritual, teve uma visão do espírito aceitando seu pedido de desculpas. Após o ritual, as assombrações cessaram, mas a experiência deixou Thomas marcado para sempre. Ele decidiu mudar seu comportamento, tornando-se mais justo e honesto em seus negócios futuros. O Hotel Maldito. Em 2013, Elisa Lam, uma estudante canadense, foi encontrada morta na cisterna de água do Hotel Cecil, em Los Angeles. Antes de seu desaparecimento, imagens de segurança mostraram Elisa agindo de maneira estranha no elevador do hotel, aparentemente interagindo com uma presença invisível. Ela pressionava os botões repetidamente, saía e entrava no elevador, e fazia movimentos erráticos com as mãos. O caso intrigou a polícia e o público, levando a inúmeras teorias e especulações. A autópsia não revelou sinais de trauma físico ou uso de drogas, e a causa oficial da morte foi afogamento acidental. No entanto, a natureza bizarra de seu comportamento no elevador e o histórico sombrio do hotel levantaram suspeitas de atividade paranormal. O Hotel Cecil tem uma longa história de atividades macabras, incluindo assassinatos, suicídios e hóspedes notórios, como o assassino em série Richard Ramirez. Muitos acreditam que o hotel é um local amaldiçoado, e a morte misteriosa de Elisa Lam apenas reforçou essa reputação. A Floresta dos Lamentos. Em 2014, um grupo de amigos decidiu acampar na floresta Aokigahara, no Japão, também conhecida como a Floresta do Suicídio. A floresta tem uma reputação sombria, sendo o local onde muitas pessoas tiram suas próprias vidas. Os amigos estavam cientes das histórias, mas encararam a viagem como uma aventura desafiadora. Durante a noite, os amigos começaram a ouvir lamentos e ver figuras sombrias entre as árvores. Um deles, Atsushi, desapareceu misteriosamente, e o grupo ficou em pânico. Enquanto procuravam por Atsushi, encontraram vários objetos pessoais e cartas de despedida deixadas por pessoas que haviam cometido suicídio na floresta. Ao explorar mais a fundo, perceberam que os espíritos inquietos das pessoas que tiraram suas próprias vidas ainda vagavam pelo local, assombrando os vivos. Finalmente, encontraram Atsushi em transe, prestes a cometer suicídio. Conseguiram salvá-lo a tempo, mas a experiência os deixou profundamente abalados. Após o retorno, os amigos prometeram nunca mais voltar à floresta, e compartilharam sua experiência para alertar outros sobre os perigos de explorar lugares amaldiçoados. A floresta Aokigahara
permanece um lugar de mistério e tragédia, e sua reputação sinistra continua a atrair e assustar visitantes.